Não, se eu falar disso, eu vou ultrapassar um limite ético. Como assim? Se eu perguntar de um aspecto da vida do meu paciente? Se ele me disser que está com piolho, e eu perguntar do piolho, eu vou ultrapassar um limite ético? Por quê? Porque é constrangedor, porque socialmente é esquisito ter piolho? Fiquei pensando em fazer essa aula, né? Assim, fiquei lembrando de uma vez que estava conversando com um colega super experiente da área da psicologia, e aí ele me disse uma coisa que eu fiquei um pouco chocada. Eu comecei a perguntar alguma coisa para ele, eu falei assim, mas você não perguntou mais sobre isso? Era uma questão da sexualidade da paciente dele, né? E aí ele disse assim, olha só, Aline, se tem uma coisa que eu aprendi na minha carreira, é que se tem um buraco que eu não sei o que eu vou encontrar, eu não meto a minha mão. Aí eu fiquei assim, como assim? Não falei para ele não, mas fiquei assim. E aí ele me disse assim, porque vai que a paciente me diz uma coisa que eu não sei como lidar. Que eu acho que era a hipótese dele, né? Era um tema relacionado à intimidade dela, o casamento dela. Vai que a gente começa um assunto e eu não consigo terminar esse assunto no meio da sessão, até o final da sessão. Enfim, começou a me dar me desculpe a palavra, umas desculpinhas ali de por que ele não perguntou aquele assunto que na hora que ele estava me contando, e eu imagino que se ele estava me contando, porque gerou nele um entendimento de que tinha alguma coisa ali, me gerou curiosidade, falei, e aí? Aí ele, não perguntei. E interessante que, assim, olhando para isso, né, eu não estou aqui julgando, mas, assim, não é porque ele não tivesse interessado no assunto, né? Era medo. Medo de tocar num assunto onde ele não se sentia tão confortável para trabalhar. E a sexualidade é esse assunto, né? Muitas vezes. A sexualidade não é um lugar confortável para a maior parte de nós. Sabe aquela história assim, eu entrei na faculdade de psicologia para ajudar as pessoas. E não se sentir capaz de ajudar, né? Ter medo de não conseguir, ter medo de ser exposto como esse profissional que não sabe o que dizer, ter medo de falar uma besteira. E aí eu fico pensando um pouco nesse nosso lugar de profissional de saúde, de terapeuta, que é um lugar de poder. E aí tem aquela história, isso é papinho de psicólogo muito também, né? Que assim, não, a gente tem que esperar o paciente trazer. Eu fico pensando comigo, né? Assim, que a gente tem um lugar de poder enquanto profissional de saúde ali, enquanto quem está sendo pago para administrar a situação. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Então, como que a gente usa a nossa posição de poder para desviar o assunto ou para não puxar um assunto que a gente sabe que seria importante. E a ideia aqui não de novo, julgar, muito pelo contrário, porque olhando para isso sistemicamente, né, olhando assim para essa história, eu vejo o quanto que é difícil. E claro que é difícil. Qualquer coisa sem formação para fazer é difícil. Se eu resolver fazer meu filho vai fazer aniversário, se eu resolver fazer um bolo confeitado para ele amanhã, provavelmente não vai ficar bom, vai ficar feio e eu vou achar difícil. Eu não sei fazer, nunca fiz na vida, né? Então, é claro que sem formação, sem se preparar, é difícil. E o tema da sexualidade tem ainda camadas socioculturais que fazem a gente achar que é um tema proibido. A palavra é tabu, né? E aí é tabu para o meu paciente, o que eu faço? Reproduzo o tabu no meu consultório, que aí fica fácil para todo mundo, né? Só que não. Então, acho que esse é um ponto aqui para a gente conversar hoje. Me conta aí, você que está me escutando, você já trabalha com a sexualidade? Você quer trabalhar com a sexualidade? Você ainda está pensando como é que vai fazer para lidar com as queixas sexuais dos seus pacientes? Me conta aí. Situação 1, situação 2 ou situação 3? Fico pensando que tem uma fala que é muito responsável por essa omissão,
da nossa parte, né, que é a ideia de que sexólogo é que tem que trabalhar com a sexualidade. Né? E aí eu fico pensando, gente, quando que uma experiência absolutamente comum, né, da vivência humana virou um nicho, virou uma especialidade, virou uma coisa que só algumas pessoas podem e devem falar, os outros devem se calar, não podem abordar esse assunto. Fui dar uma pesquisada, né? Eu falei assim, gente, por que as pessoas começaram a acreditar que só algumas pessoas podiam falar do tema e outras não? Né? Por que a gente construiu algumas ideias que sustentam o tabu dentro da nossa clínica? Né? A maior de todas é de que não, sexualidade, só sexólogo que pode tocar nesse tema. Fora isso, proibido. Eu juro para vocês, gente, isso se reflete até em pessoas que todo dia chega para mim essa questão no direct. O que eu preciso fazer para ser sexólogo? O que eu preciso estudar para poder falar de sexualidade com os meus pacientes? Claro, gente, ajudo, estamos aqui para isso. Mas, assim, em princípio, você não precisa de nada. Você precisa estudar um pouco esse assunto, né? Mas você não precisa de nenhum título. Você não precisa... Não é sobre isso. É sobre você ter abertura para falar desse assunto, você ter um pouco de conhecimento, claro, óbvio, né? Você talvez ter algumas perguntas que eu vou ensinar para vocês lá no workshop, que vocês vão já ter na manga para fazer de uma forma adequada. E, principalmente, uma postura ética de entender que esse assunto é um assunto na vida das pessoas e que não faz sentido você fechar a porta. Mas acho que existem algumas crenças, né, que vão ali sustentando esse mito que vale a pena a gente conversar. Então, assim, acho que talvez, se a gente pensar na história do conhecimento em sexologia, né, eu acho que a gente entende um pouco melhor o que acontece. Então, assim, a sexologia, ela sempre foi um tema, né? Então, assim, a igreja versa sobre sexologia, a música, a arte, todos os fenômenos culturais versam sobre sexologia, as leis versam sobre quem pode se relacionar com quem, como, de que forma, onde, é ou não é? Então, a sociedade já fala, esse é um tema da sociedade, esse não é um tema da medicina, ou esse não é um tema da saúde. A saúde é parte, né, da rede social. Mas, desde sempre, a sexualidade foi um tema da sociedade. E num determinado momento, isso foi capturado pela área da saúde, pela área da ciência, inclusive. E eu daqui considero isso muito positivo, né, por um lado. Então, quando você tem lá, na década de 40, 50, 60, 70, os cientistas começando a estudar, Master Johnson, Kinsey, que começam a tentar trazer um pouco de ciência para esse fenômeno, né? Então, alguma coisa que era absolutamente sociocultural, entendido, regulamentado pela igreja, pela sociedade, pelas tradições, passa a ser visto como algo biológico. Não, agora a gente sabe o mecanismo, agora a gente destrincha anatomicamente as partes do corpo, percebe que o clitóris é de um jeito, assim, assim, assim. E maravilhoso, né? Maravilhoso. Acho que a ciência está ali fazendo seu papel. Mas é mais uma construção de saber. Né? E eu acho que isso é um ponto importante, por quê? Porque muitas vezes quando a gente fala em ciência da sexualidade, parece que só tem isso. Às vezes, quando eu estou falando aqui de aspectos socioculturais, parece que eu estou falando da grande novidade, mas isso existe desde que o mundo é mundo, desde Adão e Eva. O pessoal já estava regulamentando o que podia, onde podia, como podia. É ou não é? O sexo ser parte da sociedade sempre existiu. Sempre esteve ali sendo normatizado, pensado, vivido. E a medicina, a biologia, a ciência, a própria psicologia chega muito atrasada nessa conversa. E, de alguma maneira, a gente começa a achar, no Brasil, por exemplo, que para ser sexólogo tem que ser psicólogo. E aí eu fico pensando, gente, o William Master deve se revirar no túmulo com vocês. Porque ele era ginecologista. E a Virginia Johnson, nem formada em nada era. Né? Ela era uma pessoa pensante da sociedade que estava ali estudando
sobre esse tema de uma forma, né, pensada mais biológica ali, junto com William Masters e tal. Mas esse é um recorte. E aqui eu estou falando deles, porque eles são mais famosos, mas a gente pode pensar em vários outros. E aí as contribuições que vêm da psicologia, enfim. Mas é uma área multidisciplinar. Quando a gente pensa, por exemplo, hoje, com o tamanho de população evangélica que a gente tem no Brasil, com o tamanho de população católica que vai ficando cada vez mais praticante no Brasil, grande parte da população brasileira, né, é cristã de alguma forma. E são pessoas que têm, por exemplo, nos seus líderes religiosos, referências de normatização da sexualidade, de aconselhamento. Muitas dessas pessoas se sentem mais confortáveis de buscar aconselhamento na igreja do que buscar aconselhamento com um profissional de saúde. Falar de sexo, a sexologia não é uma especialidade nem da psicologia, nem da medicina, tá? Então a gente vai ter contribuições dessas áreas mais importantes em algumas questões do que em outras. Mas não é um campo exclusivo do sexólogo, que muitas vezes precisa ser psicólogo, precisa ser profissional da saúde. Essa ideia de que assim, é melhor deixar para quem entende, como se a sexualidade fosse um tema puramente técnico. E eu sou daqui, né, eu ensino os meus alunos técnica, a serem técnicos, a fazerem direito, a saberem o que estão fazendo, a serem baseados em evidências, com certeza. Com certeza. Mas isso não quer dizer que eu precise ser absolutamente formado no assunto para tocar no assunto com esse meu paciente. Porque aí eu acho que tem um certo perfeccionismo. Eu não encontro outra palavra para isso, né? Porque é assim, não, se eu não tiver todas as respostas, se eu não souber responder qualquer questão da sexualidade, então é melhor eu nem meter a mão nesse buraco. Você se sente assim? Sobre tudo na sua vida, que você pergunta para o paciente, você acha que você vai ter todas as respostas, ou que você precisaria ter todas as respostas? Né? Eu fico pensando, que lugar é esse que a gente às vezes se coloca de autocobrança, primeiro, né? Depois de achar que existe resposta certa, que você é o detentor dessas respostas, que, enfim, acho que é uma pira muito louca, né? Do profissional de saúde, muitas vezes, e do psicólogo. Então, assim, que eu preciso responder para o meu paciente alguma coisa. Eu preciso fazer boas perguntas. Esse é o meu lugar. Eu preciso ter uma mente pensando que eu sou capaz de ajudar o meu paciente a refletir. Então, é importante a gente sair desse lugar de perfeccionismo. O que eu não estou querendo dizer é de você sair fazendo qualquer coisa, sair falando de voz da sua cabeça, sair dando a sua opinião, seu pitaco na vida sexual das pessoas, como se você estivesse na mesa do bar. Não é disso que eu estou falando, eu imagino que todo mundo sabe que não é disso que eu estou falando. Mas, muitas vezes eu vejo vocês se omitindo. Por quê? Porque tem medo. Porque ficam perfeccionistas. Porque acham que esse tema, você está desautorizado a falar desse tema. E eu sei que as formações que a gente tem, né, dou aqui meus 2 centavos de contribuição toda quinta-feira, estou fazendo workshop gratuito, eu dou meus 2 centavos de contribuição aí para o mundo de tentar aumentar o nível de formação de profissionais de forma geral aqui, gratuitamente na internet. Mas eu sei que o nível de formação costuma ser muito baixo na área da sexualidade. Mas não podemos confundir o fato de que isso ainda é um tabu na nossa formação, exatamente por essas crenças. Então, eu imagino que quem faz os currículos das faculdades, quem decide o que vai incluir nos programas de disciplina, também não tem formação na área da sexualidade, também acha que não, deixa quieto esse assunto, deixa esse assunto para lá, né? Se eu tocar nesse assunto, como é que vai ser? Eu vou falar disso em sala de aula, como é que vai ser? E aí a gente vai reproduzindo a omissão e a negligência em relação a esse tema que é muito fundamental. Uma outra questão que muitas vezes eu vejo é vocês achando que tocar no assunto é se expor, né? Fala de mim. Então, nossa, eu ser mulher, vou tocar nesse assunto. Alguém aqui já pensou sobre isso? Né? Ai, mas aí eu vou falar de sexualidade, mas aí será que o paciente não vai me entender mal? Né? Será que não é melhor eu falar de ansiedade, depressão, autismo, qualquer outra coisa? Ou, às vezes, com medo de não saber construir uma relação terapêutica onde o tema da sexualidade existe. Sabe essa história que é também uma falha da nossa formação, não só em relação à sexualidade, que muitas vezes a gente vê isso na nossa prática, a gente aprende
estou aqui falando muito para os psis, mas também para os outros profissionais de saúde, tá? Que a gente aprende a estabelecer uma relação terapêutica como se ela fosse, assim, um campo cirúrgico. O paciente não sabe de mim, eu não me coloco, a relação é neutra. Balela, a gente sabe, né? Claro que nada disso existe, o paciente olha você no Instagram, enfim. E aí, aquela relação, quando ela é vista assim, dessa forma antiga, né? Ela é falsa. A gente fica tentando ali construir uma asepsia, né? Que não existe. Claro que eu não estou dizendo que eu vou sentar e vou falar com o meu paciente como se eu fosse amiga dele da escola. Não é isso. Mas eu preciso construir a relação terapêutica à luz do fato de que somos pessoas, que estamos nesse mundo, que somos homem, mulher, jovem, velho, branco, preto, né? Isso a gente está aprendendo. E precisamos construir uma relação terapêutica à luz da ideia de que o meu paciente tem sexualidade. Tá bom. Né? Então, assim, a gente fica aqui, às vezes, fazendo terapia durante anos, fingindo que o paciente é uma planta. E aí a pessoa fica o quê? Negligenciada nas suas vivências. Assistindo podcast, conversando com IA. Vendo pornografia para tentar entender. Então, acho que é importante a gente ter essa dimensão, né? E muitas vezes a gente acredita, olha o mito nosso, não, se eu falar disso, eu vou ultrapassar um limite ético. Como assim? Se eu perguntar de um aspecto da vida do meu paciente? Se ele me disser que está com piolho, e eu perguntar do piolho, eu vou ultrapassar um limite ético? Por quê? Porque é constrangedor, porque socialmente é esquisito ter piolho? Né? Eu entendo que tem um tabu social sobre vários temas, mas daí a você comprar esse tabu no seu consultório e achar que é antiético você quebrar o tabu, é um erro de pensamento no meu entendimento, né? Assim, como é que a gente negligenciar um aspecto da vida do nosso paciente é que é antiético, no meu entendimento, né? É uma omissão, é uma negligência. É claro que a gente precisa metacomunicar o tabu. Vou ensinar vocês a fazer isso lá no workshop. Como é que a gente metacomunica? Como é que eu falo sobre sexualidade, mesmo quando o paciente nunca trouxe? Como é que eu tenho que ser responsável por construir um ambiente de conforto para falar sobre isso? E esse ambiente de conforto, já vou dando a dica, ele começa dentro da gente, na reconstrução das nossas crenças, e por isso que estamos aqui hoje. O seu desconforto, ele é construído socialmente. Né? Então, não se escondam atrás da ideia de que não, eu não sou sexólogo, sexualidade é um assunto muito difícil, sexualidade é um nicho, nichado. Né? E assim, eu até digo para os meus alunos, nichem mesmo na sexualidade, porque esse nicho é boa beça. Né? Mas por que isso virou um nicho? Porque é um lugar que todo mundo evita. É um negócio altamente importante na sociedade, cheio de demanda, e que todos os outros colegas têm medo de fazer. Por isso que virou um super nicho. Mas não devia ser um nicho, né, gente? Não tem como ser um nicho, tá? Mas hoje em dia é, infelizmente. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a sexualidade é uma dimensão transversal do cuidado. A sexualidade vai atravessar questões de saúde mental. Então, toda vez que você estiver falando de autoimagem, de corpo, de prazer, de relacionamentos, de desenvolvimento do seu paciente, de construção de crenças do seu paciente, do casamento dele, de envelhecimento, você vai estar falando de sexualidade. É um aspecto que atravessa a saúde física. Então, todo profissional de saúde que está lidando com alguém que está adoecido, ou que está envelhecido, ou que está incapacitado de alguma forma, vai ter repercussões na sexualidade, no senso de self, em quem eu sou, em como é que eu me vejo no mundo, qual é o meu lugar de valor. E a gente precisa entender isso. Isso permeia toda a educação. Enfim, não preciso dizer para os professores que vivem, eu sei, estamos juntos aqui, vivem uma situação muito difícil dentro das escolas hoje em dia, né, em que o negócio explode dentro da escola e o professor não pode fazer muito, não tem informação, não pode falar do tema, é um tema mais... Se é tabu no consultório dos psicólogos, imagina dentro da escola, né? Então, os professores estão numa situação muito difícil nesse momento histórico que a gente vive em relação a isso. Mas é lá que acontece? Né? Onde é que esses adolescentes todos estão treinando? Lá, dentro da escola. Né? Ou no grupo de WhatsApp dos amigos da escola, que é, às vezes, mais difícil para o pessoal da escola.
Então, na assistência social, então a sexualidade, gente, ela é transversal no cuidado. Por isso que é um campo multiprofissional. Claro, cada um vai ter o seu lugar nisso. Quando eu digo que é multiprofissional, não quer dizer que eu daqui vou prescrever uma medicação nem botar prótese no pênis de ninguém. Eu sou psicóloga, eu não sou cirurgiã. Da mesma forma que o cara que sabe botar prótese não sabe fazer terapia. Tá tudo certo, cada um no seu quadrado. Mas todo mundo tem que entender do tema da sexualidade. Não tem como, né? Então, acho que é um convite para a gente pensar. Porque negligenciar a sexualidade, gente, é negligenciar a história, o contexto de vida do seu paciente. Pessoal, quinta-feira, nesse mesmo horário, estaremos aqui. Se você achou que essa live foi importante, encaminha ela para os seus grupos de profissionais de saúde, dá um compartilhar lá no Instagram, bota nos stories, pode botar o link, ela vai ficar aberta até domingo, depois ela vai lá para a área exclusiva dos meus alunos. Se você quiser se tornar um especialista em terapia cognitiva sexual, preste muita atenção. As vagas da pós-INTCS são limitadas e abrem apenas em períodos específicos. Aqui na descrição tem um link da nossa lista de espera, onde você pode se cadastrar e receber com prioridade o aviso quando as inscrições forem abertas.